Olha, 3 ciclistas foram assaltados durante o passeio em uma estrada rural de Ribeirão Preto. O crime foi nesse feriadão. Eu já vou ao vivo agora com mais detalhes com o Guilherme Campos aqui no telão da informação, no telão do Cabeção, tem mais detalhes. O Gui, conta pra gente o que esses bandidos eles conseguiram levar desse pessoal que passava por essa estrada bonita, porém perigosa. Uma estrada bonita, mas que se tornou perigosa. Esses criminosos levaram 3 bicicletas, além de celulares, joias desses ciclistas que passavam nessa estrada de terra. Vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar então, é uma estrada com uma paisagem muito bonita. Olha só, você vai ver que tem um lago aqui de uma usina e essa estrada de terra liga Ribeirão Preto a Sertãozinho. O início é lá no Anel Viário Norte, na rodovia Alexandre Balbo. Muitos ciclistas passam por essa estrada no final de semana para fazer aquele pedal, né? Muitos ciclistas preferem pedalar em estrada de terra porque tem uma paisagem como essa, não tem muitos veículos, então é mais tranquilo. E aí, esses 3 ciclistas foram fazer um pedal no feriadão quando foram assaltados e nós temos aqui informações sobre o que aconteceu. Nós tivemos acesso ao boletim de ocorrência, Valentim. E aí, de acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas, um casal de colombianos e uma amiga, uma outra mulher que seria, né, colega desse casal, esses 3 passavam por essa estrada de terra ao lado aqui do canavial quando foram abordados por 2 criminosos que chegaram de carro. Um desses bandidos estava armado e logo anunciou o assalto. Eles levaram tudo desses ciclistas, que, é claro, ficaram muito assustados com a ação desses criminosos. Eu conversei hoje de manhã com uma dessas vítimas desse assalto, um homem, né, que contou o que os bandidos fizeram, né, durante a tarde que aconteceu este crime. E essa vítima, que é um colombiano, já vive há 6 anos aqui no Brasil e, claro, não quis se identificar, está assustado com o que aconteceu. Então, esses criminosos levaram 3 bicicletas. Vamos, então, acompanhar agora essa entrevista, vamos ouvir o que esse homem falou, como foi a ação desses criminosos. Acompanha aí. Estava pedalando eu, minha esposa e mais uma amiga, por volta das 7h30, 8h da manhã. Aí do nada o cara pulou do meio do canavial e anunciou o assalto. Pegou as bikes, celular, me xingou, ele xingou muito. E pegou as bikes, os caras estavam de carro, pegou as bikes, montou no carro e foi embora. Deixou a gente lá no meio do canavial. Eram 2 assaltantes que chegaram de carro e apareceram de repente? De repente, 2 caras, um deles estava armado. Aí ele ficou com a gente, fez a gente entrar lá no meio do canavial, enquanto o outro colocava as bikes dentro do carro. Aí ele fez a gente ajoelhar lá no meio do canavial e os caras saíram e vazaram, deixaram a gente lá. Você falou que eles xingavam vocês, né? O que eles falavam para vocês? Então, ele xingava muito, ele queria o celular, dinheiro, mas dinheiro a gente não tinha muita coisa. E os pertences, né, o anel, o brinco das meninas. E aí ele pegou tudo e vazaram, foi embora. Eles então levaram as 3 bicicletas, celulares, mais alguns objetos pessoais. Tem ideia do prejuízo que vocês tiveram? O prejuízo foi 3 bikes, os 2 celulares, os brincos, em torno aí de uns 7, 8 mil reais de prejuízo, né? Porque ainda que a gente não tá pagando as bikes ainda, as prestações das bikes. Então é complicado, mas graças a Deus a gente tá tudo bem e a gente continua na luta, né? 6, 7 mil reais, você tá fazendo essa conta aí só dos objetos, né, que levaram? Só dos objetos que eles levaram. E as bikes, em média, aí quanto custava cada bicicleta? Cada bike em torno de 2.500 mais ou menos. A da outra menina era um pouco mais custosa, né? Eu acho que em torno de 4.500, 5 mil reais. E vocês sempre pedalavam nesse local, né? Para quem não conhece, então, vocês saem sentido a rodovia Alexandre Balbo e aí vocês entram ali numa estradinha que fica ao lado de uma distribuidora de gás e seguem pela área rural. Isso, aí perto daquele depósito de gás, a gente vira à esquerda e continua na lateral da Alexandre Balbo, da rodovia. E
sentido, não sei, Sertãozinho. sentido Sertãozinho, mais ou menos, por aí. Nunca vocês presenciaram nada, nunca ouviram nada? Nunca. O pessoal sempre fala, toma cuidado por aí, mas eu sempre saí, eu e minha esposa, costumamos sair todo final de semana, mas a gente se encontra muito ciclista por aí, tem muito carro que anda por aí, muita moto, trabalhador das usinas, tudo. Mas nunca vimos nada assim estranho, não. Fique esse alerta, então, para quem costuma pedalar por ali, né? Nessa estrada rural aí que liga Ribeirão Preto a Sertãozinho. Sim, fica o alerta. Tomar muito cuidado por aí, mas infelizmente não tem muita coisa a fazer, né? A gente gosta de pedalar e tem que sair. A gente não pode ficar com medo, porque se a gente ficar com medo, então a gente fica dentro de casa, não pode sair na rua, porque está tendo muito assalto. E mesmo você ficando em casa, o ladrão vem e invade sua casa e você é roubado. Então, hoje em dia, não tem lugar onde você se senta seguro. Vocês fizeram um boletim de ocorrência e é claro que agora vocês acreditam que vão conseguir recuperar essas bicicletas. Passem então as características dessas bicicletas para de repente alguém que viu, né, essas bicicletas ou recebeu uma proposta para comprar uma bicicleta que foi levada. As bicicletas são muito novas, elas estão muito novas. Tem uma Aro 29, né? Cor azul. E a da minha esposa é cor rosa. Ela é bem diferenciada aquela cor rosa. E ela colocou uns componentes diferentes e ficou bem bonita. Então não é difícil é fácil de reconhecer, né? Da amiga de vocês? Ela é preta e com laranja. Nós temos imagens aí, você viu, né, das bicicletas que foram levadas. O Guilherme Campos está nesse ponto. Claro que o sinal ali é ruim, porque é uma estrada rural, o sinal via internet, mas o Guilherme conseguiu trazer detalhes, as informações. E agora, Gui, só para fechar então esse caso, né, nós temos aí mais detalhes, as imagens, você conversando com essa vítima, né, uma das 3 vítimas, afinal, os 3 acabaram tendo prejuízo, as bicicletas foram levadas, celular e até algumas joias. Essas imagens aí são das bicicletas, apesar do lugar ser um lugar bonito, muito movimentado, segundo ele, por ciclistas, por trabalhadores das usinas, mas é uma região muito perigosa também. Nesse momento que você está aí, por exemplo, a gente percebe que alguns carros até passaram por aí perto de você, mas é um lugar que vira e mexe e fica todo mundo sozinho, muito perigoso, né, Gui? Então a gente não aconselha realmente as pessoas a se arriscarem em pontos assim, né, isolados. É verdade, Valentim. É um local que agora se tornou muito perigoso. E assim, além desse caso que a gente mostrou agora há pouco passou aqui um motorista e falou para mim o seguinte: hoje aconteceu um outro assalto aqui. Eram pessoas que estavam aplicando defensivos agrícolas e foram assaltadas. Um veículo branco parou perto dessas pessoas, os criminosos desceram, ele não soube dizer quantos eram e não deu detalhes de como foi essa ação. O fato é que um criminoso desceu desse veículo e aí anunciou o assalto e levou celulares, né, dessas pessoas que estavam aqui aplicando defensivos agrícolas. Então, não são só os ciclistas que estão sendo vítimas dos criminosos nessa estrada rural que liga Ribeirão Preto a Sertãozinho, uma estrada onde tem usina, né, de cana-de-açúcar. Aqui a gente vai tentar mostrar de novo, porque o sinal, como você falou, não tá legal, né? Sinal de internet, mas você vai ver aí, é um local muito bonito. Então, muitos ciclistas passam por aqui até para chegar nesse local, para tirar foto com as bicicletas, e tá perigoso, Valentim. Não é só ciclista que está sendo alvo de criminosos. A orientação é sempre para o pessoal que gosta de pedalar em locais assim, é para pedalar num grande número de pessoas, né, Valentim? Nesse caso eram apenas 3 ciclistas, pouco, né? Então, assim, os criminosos, quando observam muitos ciclistas pedalando, eles acabam pensando 2 vezes antes de cometer um assalto, né? Então, essa seria a orientação para pedalar em grupos, né? Seja tanto na cidade quanto na área rural. Então, dessa vez, esses 3 ciclistas perderam as bicicletas e os criminosos também levaram, né, celulares, joias. E aí, assim, a amiga desse casal não teve o celular também roubado, porque na hora que eles estavam saindo para pedalar, ela esqueceu o celular na casa, né, desse casal. E aí o pessoal até falou: você não quer levar o celular e tal? Assim, esqueceu? Não, deixa aí mesmo. Então, ela teve sorte, porque ela acabou
vindo pedalar sem o celular, ela ficou só sem a bicicleta. Você acompanha aí imagens dessas bicicletas, são 3 bicicletas novas. Hoje a gente sabe que esse mercado cresceu muito, né? As bicicletas estão caras, muita gente andando de bicicleta, em média aí uma bicicleta Aro 29 fica em torno de R$ 1.500, R$ 2.000. Então você imagina, foram 3 bicicletas, né? E aí o ciclista vai cada vez mais equipando, a bicicleta vai ficando mais cara e esses ciclistas perderam essas bicicletas. Nós temos aí imagens, você vai acompanhando, você pode fazer uma denúncia para quem sabe esses ciclistas encontrarem essas bicicletas, além dos objetos que foram levados. 3 bicicletas, 2 celulares, joias. Esse crime aconteceu nessa estrada, né, rural que liga Ribeirão Preto a Sertãozinho. Muita gente passa por aqui para não pagar o pedágio, né, de Ribeirão Preto a Sertãozinho. E os ciclistas também fazem alguns passeios por aqui, principalmente nos finais de semana, feriados, né? Tem uma paisagem muito bonita por aqui, no meio do canavial, né? Então os ciclistas vão encontrando aí passarinhos, né, alguns animais. É mais gostoso, mas é isso, tá perigoso, Valentim. E hoje em dia muito complicado, porque antes era numa outra estrada, né, rural que aconteciam esses tipos de assalto, da Mata de Santa Teresa, e agora aqui desse outro lado, né? Já que seria na divisa entre Ribeirão Preto e Sertãozinho. Situação complicada para quem gosta de fazer um pedal aí na área rural de Ribeirão Preto e de toda a região. Eu volto com você. Olha só esse caso e fica mais uma vez a orientação quando for pedalar, evitar fazer isso sozinho ou em pequenos grupos maiores, porque daí você inibe mais a ação de criminosos. Obrigado, Guilherme Campos.